Curioso, curioso mesmo. Estou há 5, 6 tentativas para fazer um filme, para fazer um tema que estou elaborando. Passou pela cabeça há um dia ou dois. Só que na hora de começar o diálogo com a câmera, não consigo, não sai nada. Sai atropelado, as ideias não ficam boas. Impressão de que eu devo ser o mais inesperado possível, até mesmo para mim. Que eu devo falar o que não passou pela minha cabeça, o que não passou pelas minhas ideias. Algo totalmente novo, totalmente inesperado mesmo. Às vezes paro e penso, tenho ideias, muitas ideias, mas não consigo colocar em prática, porque elas não saem a contento porque eu as projetei antes. Então eu inicio um filme, como estou iniciando agora, e vamos ver o que acontece, né? Vamos ver o que acontece. Eu acho que é o nosso íntimo mais profundo, nosso íntimo mais desconhecido, mais oculto de nós mesmos, que quer às vezes sair, quer se mostrar, e nós impedimos usando a razão, usando a nossa maneira prática, maneira desenvolvida neste plano da matéria. Sim, porque quando nascemos, crianças pequenos, somos puros, ingênuos, bonitos, mesmo sem ter aparência de bonito. Somos ingênuos, somos sábios até mesmo. Transmitimos através dos olhos beleza interior. E vamos crescendo, vamos aprendendo o que é deste mundo e abandonando o que trouxemos, o que nos tornava belos interiormente, o que nos tornava puros. Vamos crescendo e aprendemos um monte de coisa, aprendemos um monte de coisa errada, aprendemos um monte de coisa que não deveríamos aprender. Porque isto que aprendemos, não deveríamos, mas acabamos aprendendo, trazem problemas, trazem peso kármico, trazem desenvolvimento. Então o ideal, quando já crescido, adolescente, adulto, meia idade ou mais, o ideal é trazer, resgatar a criança que existe em nós, que existiu quando éramos pequenos e que existe hoje, que deveria existir hoje. E vamos resgatar o lado infantil, o lado puro de nós mesmos. Devemos resgatar o que nos faz bem, porque é isso que traz a credibilidade a nós, traz a credibilidade ao nosso ver, à nossa maneira de pensar. Passamos a ser mais essência do que casca carnal. Passamos a ser mais sabedoria do que apenas inteligência. Nossa essência pura, sábia, densa, inteligentíssima, está aqui dentro. Não do corpo físico, do corpo astral, mas está aqui dentro. Dentro de nós. Dentro do nosso mente, coração. Então, se abrirmos corretamente o coração, abrimos corretamente a humildade, o amor, a caridade, conseguiremos acessar a mente. E a mente é prolongamento do corpo astral.
é prolongamento do corpo mais sutil, é prolongamento da sabedoria da sabedoria suprema. Então, às vezes começamos um projeto, como eu comecei começamos um projeto, tentamos começar um projeto até mesmo, mas não vamos muito à frente, porque esse projeto, para ser belo, não poderia ter o toque carnal. Toque carnal que me refiro seria as conclusões óbvias, as conclusões práticas deste plano. Não pode ter o toque deste mundo. Tem que ser um pensamento mais denso, mais profundo. Com o treinamento, acaba sendo um diálogo de início sem final, de um final que vem, não está disponível, virá. Este final pode demorar, o que é melhor ainda, porque a conversa se torna mais profunda, mais densa, mais sábia. É um portal que se abre do plano astral, do plano superior do corpo astral, o corpo sutil. É um caminho que se abre e começa a ver sabedoria, começa a ver perguntas, respostas, explicações, as mais interessantes, as que menos esperávamos. Às vezes vêm explicações de problemas que nem temos ou julgamos nem ter. Mas estas explicações vêm e adormecem em nós, adormecem em nossa mente carnal, adormecem em nós. E quando um acontecimento, já temos a explicação, já temos a sabedoria. Somos muito mais do que carne. Deveríamos ter consciência disso, deveríamos ter sabedoria para entender e aceitar isso. Mas não. Julgamos que somos só isso. Casca carnal, corpo cheio de elementos químicos, quando em verdade até mesmo estes elementos químicos estão agindo dentro do que o corpo sutil, o corpo astral, assim determinou. Se o corpo astral determina que devemos ser pacíficos, devemos ser sábios, o corpo físico lança a corrente sanguínea, lança em nossa matéria químicas que promovem a tranquilidade, químicas que promovem a sabedoria, a facilidade em acessar planos superiores. Temos que compreender que isso aqui não é um corpo casca simplesmente, é muito mais, é além do que possamos entender. Se bem que, se procurarmos entender, conseguiremos entender aquilo que está dentro da nossa concepção aceitar, aquilo que está dentro de nossa forma primária de ver. Porque se não há desenvolvimento espiritual, não poderemos ver muito além do horizonte, ou até não conseguiremos mesmo ver o horizonte. Enquanto que, se temos compreensão interior, temos a mente aberta a outras possibilidades, aí enxergaremos além do horizonte espiritual. Enxergaremos muito além, saberemos o que tem além do horizonte sem precisar ver. Veremos além dos patamares visíveis. Interpretaremos aquilo que não está tão tátil aos olhos interiores. Interpretaremos, traremos, assimilaremos e vamos utilizar sem perceber. Isto é a sabedoria que vai se desenvolvendo no dia a dia.
é o critério que o corpo astral adquiriu, nos fornecer conhecimentos, às vezes sem que peçamos, sem que fôssemos atrás. O corpo astral sabe do que precisamos. Seria aquela frase: Deus sabe do que precisamos, mas temos que pedir. O corpo astral sabe do que precisamos. Porém, se não vamos atrás descobrir, se não indagamos alguma coisa, se não perguntamos do porquê, para quê e para que serve, não vem explicação. Precisamos passar por uma situação, precisar algo, precisar entender alguma coisa, e a resposta vem, se tivermos uma intuição boa, vem instantaneamente. Inclusive, na intuição boa, na intuição correta, o que vale sempre é a primeira resposta, sem ser mastigada, sem ser racionalizada. Veio e pronto. Aquela resposta é curta, porém profunda. Temos que filosofar em cima dessa resposta. Filosofar é uma ciência que não é exatamente matéria deste mundo material, a filosofia. É metafísica. Algo superior. Então temos que filosofar em cima daquela frase, sem modificar a frase jamais, mas procurar os meandros desta frase, desta intuição que nos veio. E na procura sábia, às vezes, e com o passar do tempo, vamos adquirindo. Na procura sábia da explicação daquela frase, daquela intuição que veio, descobrimos muito mais coisa, porque a frase, às vezes, a intuição, uma frase pequena, poucas palavras, uma expressão básica, mas aquela expressão básica é o resumo, a abreviatura de algo grandioso, mas que o nosso poder, a nossa sabedoria, o grau de nossa sabedoria irá interpretar. Se nossa sabedoria for pequena, for materialista, não iremos interpretar absolutamente quase nada. Mas se a nossa sabedoria conseguir deslocar o lado materialista, os pensamentos materialistas, a razão, o pensamento racional, se a nossa sabedoria conseguir deslocar todo esse materialismo que aprendemos, saberemos muita coisa, saberemos o que o íntimo quis dizer, saberemos o que Deus quis dizer, até mesmo, porque Deus está em nós, Deus somos nós. Então a intuição é exatamente isso, a resposta, às vezes a resposta que mal foi relacionada à pergunta, mas fizemos a pergunta, fizemos, e é exatamente isto. Deus sabe o que precisa, mas terá de pedir. E muitas vezes passamos pela vida muitas situações e simplesmente superamos essas situações ou sobrevivemos a essas situações sem perguntar do porquê elas ocorreram. Passamos pelas situações levando bordoadas da vida sem perguntar porquê ou se alguma coisa poderíamos fazer para amenizar, ou por que tivemos que passar por isso. Todas estas são perguntas. E se fizermos a pergunta e silenciarmos a mente, em seguida virá uma resposta. Não nos agradará, porque com certeza será uma resposta contra ao nosso desejo racional.
mas é a resposta que nos fará bem. Nos fará bem neste plano, embora não acreditemos, e nos fará bem no plano astral, que é onde tudo acontece em primeiro lugar. Esse exercício de fazer uma pergunta e silenciar a mente logo em seguida, aos poucos se consegue fazer isso, e tenha certeza, conseguirá todas as respostas, e se souber manejar esta forma de se colocar, se souber manejar, terá as respostas mais perfeitas, mais densas, mais sábias, conseguirá se superar cada vez mais. É assim que deve ser. Devemos transitar por este plano materialista, fazer tudo o que temos de fazer, obrigações a cumprir, planos que temos, mas se incluirmos cada vez mais o plano superior, o plano astral, nosso corpo astral, se pudermos cada vez mais incluir nosso corpo astral em tudo isto que passamos aqui, menos sofreremos, menos teremos desgosto, perguntas de situações ruins que não têm resposta. Por que Deus me abandonou? Essa pergunta deixará de existir. Se é que alguém ainda faz essa pergunta, por que Deus jamais abandona uma cria? Uma ovelha jamais será perdida. Pratique um pouco mais a intuição, pratique um pouco mais o que é o correto para você, o que é o correto para o mundo. Pratique um pouco mais. Com certeza terá respostas do plano superior, terá respostas do plano de Deus,